Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito, e também, no decorrer dessa análise, a deixar um like, um joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, mesmo que seja em termos de aprendizado. Vou falar aqui sobre diversos ativos que vocês solicitaram. Ontem teve, na análise de fechamento de ontem, nos comentários, teve muita solicitação de ativos. Eu coloco um certo limite para a análise não ficar muito extensa. Então aqui, hoje terminou que eu fiquei priorizando, até eliminando um ou outro ativo de quem era membro, tá, do canal, ou seja, só estou atendendo quem fez pedido pelo aplicativo DV Invest, que é a prioridade. Depois vem quem é membro do canal, na sequência quem é inscrito e depois quem não é inscrito. Por isso que eu até menciono nos comentários, se você está fazendo o seu pedido, se você se inscrever no canal, que é gratuito, aumenta a chance de ser atendido. Mas hoje teve muito pedido de quem é membro e de quem é também está dentro do aplicativo DV Invest. Mas é isso, a gente vai atendendo, pode repetir esses pedidos para a próxima análise, que assim que tiver menos pedidos, a gente vai atendendo os pedidos de quem é inscrito aqui no canal e também de quem até não está inscrito no canal. É isso, vamos lá então começar com a análise de fechamento, falando aí do Ibovespa, no pregão de hoje que caiu 0,25%, vou rodar a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui, e se isso aqui é justamente para a gente manter esse conteúdo aqui dentro do canal, se ele for útil para você. Então vamos lá, meus amigos. Ibovespa, queda de 0,25%. Acredito que praticamente todas as ações aqui saíram do leilão. Se não saiu todas, mas deve alterar muito pouco aqui. 0,25% de queda. Barra pequena em relação a grande candle de alta. Então a expectativa do próximo pregão ser um pregão aí positivo. A expectativa. Tivemos 6 pregões consecutivos de alta, um candle muito fraco de baixo, uma espécie de uma correção. Essa correção pode ampliar também, tá? É só para mencionar que também não estaria errado acontecer algo assim. Eu só não esperaria algo tão forte já de cara para baixo, tá? Mas enfim, não tem aí no sinal de baixa, a expectativa no primeiro momento é mais positiva de poder testar os próximos níveis de resistência ao Ibovespa. Primeiro sinalzinho de baixa que poderia acontecer, a perda da mínima de hoje, 121.997. No mini índice, a gente teve aí um dia também, tá tendo um dia aqui mais lateral, mais fraquinho, um candle ali de indefinição. Olhando para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber isso aqui, ó, tentou subir aqui em cima desse nível, não conseguiu, gerou um sinal de alta também, já gerou um topo descendente, enfim, abriu subindo o próximo pregão, de forma resumida, abriu subindo o próximo pregão, passou a proporcionar sinalizações de compra, fundo ascendente, pivô de alta, no gráfico de 10 a 85 minutos, acima dos 124 mil pontos, focaria em compra no mini índice. Tá. Se abrir caindo, dá para olhar para a venda? Sim, topo descendente preferencialmente abaixo de 123.810, sendo um pouquinho restritivo na questão do objetivo da operação. Para compra, eu esperaria uma relação risco-retorno melhor. Ou seja, por quê? Porque o cenário está um pouquinho mais alinhado para cima, o gráfico diário ainda continua dentro do movimento de subida, esse candle de definição ainda cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Então, se confirmar isso através da abertura do próximo pregão, justamente vindo para cima daquela região de 124 mil pontos, focaria mais em compra no mini índice. No dólar, o dia de hoje de alta é de 1,03%. O dólar gerou um sinal de alta, de uma sinalização positiva, superação da máxima do candle anterior, que foi de baixa, não perdeu a mínima do candle, que foi responsável pelo fechamento abaixo da média. Então o dólar continua dentro do seu processo de correção. Essa aqui é a máxima que ele atingiu na tendência de alta, e tudo isso aqui é um processo de correção. Como gerou esse candle mais cheio aqui para cima, gera uma expectativa de poder vir para ganhar aqui a região de superar essa máxima, que é a região dos 487,5, 487,5, e onde as próximas resistências estarão na faixa dos 5.509 e depois 5.550. Basicamente, aí são esses os níveis de resistência mais, desculpa, mais relevante aí para o dólar. E aí, olhando para o gráfico de 60 minutos,
movimento longo de subida, chegando no nível de resistência. Enfim, abriu caindo, eu olharia mais para a ponta vendedora, topo descendente ou até mesmo pivô de baixo. Para compra, se abrir subindo, eu esperaria algum processo de correção aqui um pouquinho maior, ou no máximo buscaria fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, sendo bem criterioso aí nesse fundo ascendente, porque já tem um movimento longo para cima. Então teria que, mais interessante para compra é acontecer alguma correção no gráfico de 30 ou de 60 minutos e depois gerar um fundo ascendente ali testando a média móvel exponencial de 10 períodos. Olhando aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje conseguiu aí fechar praticamente estável, menos 0,08%, quebrando a sequência de 6 pregões consecutivos de alta, mas sem gerar sinal de baixa. O sinal de baixa que ela poderia gerar aqui é o principal mesmo, é um fechamento para baixo da média aqui, ó, seria abaixo desse patamar aqui dos 36,48, 36,43, fechamento abaixo desse patamar com nova mínima, aumentará a probabilidade de queda da ação, que seria um sinal inclusive de uma saída na posição comprada, até mesmo de tentar ali arriscar uma operação de venda no papel, apesar da tendência de baixa ter perdido um pouco de força. Lembrando, esse movimento teve uma duração aqui na faixa de 9 pregões, a gente já tem aqui 7. Então, se tiver aqui mais 1, 2 pregões, começar a ficar com um tempo parecido com esse aqui, vai aumentar a probabilidade de entrar um movimento de baixa, ou mesmo lateral, nesta ação. Lembrando, para mudar a tendência, ela precisa romper essa máxima aqui, 37,94. A Vale 3 teve um pregão negativo de 0,41%, ainda segue dentro do sua programação aqui, ou sua característica de movimento de baixa, máximas e mínimas, falando dos últimos pregões, descendentes. Movimento de baixa, não ganhou tanta força na queda aqui, apesar da queda de 0,41, ela teve uma queda um pouco maior durante o pregão, chegou a estar em queda aí na faixa de 1%. Enfim, mas continua dentro de um processo que aponta para perder a região dos R$60 até os 59,30, região de suporte. O que muda essa expectativa? Primeiro ponto, proporcionar um sinal de fundo aqui, fechar novamente acima da média com nova máxima. Segundo ponto mais relevante, superação dessa máxima aqui, que está localizada em 61 e 62. Enquanto isso não acontecer, o foco maior seria mais, olhando ali, a gente tem até uma posição aberta de venda nessa ação, nenhuma mudança em relação ao stop da operação de venda em cima de Vale. Índice B3, a gente tem uma posição de compra em aberto, alta de 1,29%, essas aqui são as operações que a gente tem em aberto, índice B3 subiu aí 1,29%, segue a favor da nossa entrada, nenhuma mudança em relação ao stop. Qualquer mudança que a gente fizer em relação ao stop, reduzir o tamanho do stop ou aumentar o objetivo, você vai receber isso no seu celular, lá a notificação via aplicativo DV Invest, tá? Curi 3 subiu bem, 3,55%, inclusive foi um ativo que eu comentei numa análise especial que eu produzi uma hora antes, vamos dizer assim, dessa análise de fechamento do pregão. Então dá uma olhada aí no canal, tem uma análise especial aí falando de 6 ações que eu vejo de forma interessante. Tem mais ativos, tá? Mas eu optei por selecionar ali 6 ações que são interessantes aí no curto prazo. Curi 3 é um ativo que a gente também tem uma posição de compra em aberto, andando bem essa posição, rompeu tudo aqui para cima. Peço desculpas, estou meio que numa gripe aqui, uma garganta está incomodando. E aqui nós temos um cenário onde a gente pode ver que apropriado para buscar operações de compra após correção. Aqui já andou um pouquinho, entrar comprando aqui a relações com retorno já não é das melhores, apesar de ser um cenário ainda positivo da Curi 3. Então seguimos aí comprado no papel, aí qualquer mudança de stop, que já daria até a oportunidade de não sair mais perdendo dessa operação, mas qualquer mudança de stop dessa operação, vocês vão receber aí no aplicativo DV Invest. Pomo 4, que teve um dia negativo, teve uma queda de 3,38%. A gente tem uma compra em aberto nesse papel, nenhuma mudança no stop, objetivo, nenhuma mudança. Tem a compra não só do swing trade, mas também estou posicionado nessa ação, focando na carteira exponencial. Tá? Então, assim, é de um risco maior, essa posição, mas vamos ver se ela consegue se ficar aqui dentro para depois gerar um pivô de alta, que seria interessante para a entrada, para quem até está de fora dessa posição. Depois de Pomo 4, VEG 3, destaque de alta do dia, 1,71%, um ativo que inclusive está também dentro da carteira exponencial, já tem aí a segunda semana que ela está dentro da carteira exponencial, vai se desempenhando bem, forte valorização, candle sempre aqui de alta, né, o candle de alta, candles brancos, e aqui
Para quem está de fora, eu aguardaria correção para buscar alguma compra de swing trade, se o foco é swing trade. Mas é um ativo que vai apontando para romper sua máxima histórica, que está localizado um pouco acima dos R$ 43, sendo mais exato aqui nos 44,53. Então vai apontando para poder romper isso aí. Após um processo de correção, pode ser até que rompa direto, mas é menos provável. Enfim, aguardaria alguma correção para buscar a compra de swing trade nessa ação. Para quem tiver comprado, dá para ir elevando o stop a cada mínima, abaixo da última mínima ascendente ou abaixo do último fundo ascendente do gráfico de 120 minutos, também é alternativa interessante de condução do stop aí de swing trade nessa ação. Vamos 3, fechou com queda de 3,32%. Essa ação aqui tá vinha dentro de um viés mais de baixo, conseguiu ter um movimento subido rompendo essa máxima, as médias ainda alinhadas para baixo, então é um sinal negativo. Se ela vier aqui, tiver mais um candle vindo para baixo aqui, ó, fechando abaixo da média, ela aumenta a probabilidade de entrar um movimento aqui para baixo, porque está batendo ali no gráfico semanal em cima da zona de resistência. Aqui dá para perceber que os topos são descendentes, fundo ascendente, vai ficando com um cenário indefinido, não só no semanal, como também no gráfico diário após ter rompido isso aqui. Então, de maneira geral, se eu fosse focar em alguma compra nesse papel diante dessa força que ela apresentou aqui e rompeu essa máxima, eu aguardaria pelo menos mais uns 2 pregões aqui, ó, e se romper essa máxima, aí sim, buscaria alguma compra de pivô de alta, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para vir aqui nessa região de topos anteriores. É o que eu buscaria fazer. Banco do Brasil, BBS3, fechou o dia de hoje com alta de 0,3%, conseguindo fechar levemente acima dessa linha de tendência de baixa, mas tem aqui um ponto para mudar a tendência, para reverter a tendência, precisa romper os 27,13. Para quem está comprado, se é comprado no papel, a alternativa de condução seja stop abaixo da mínima desse pregão, ou no fechamento abaixo da média com nova mínima, seria também sinal de saída para quem está comprado no swing trade. Para quem está de fora, como é o meu caso, eu espero ela romper essa região, e na sequência avaliar um processo de queda ou de lateralização do preço para planejar uma compra aí de swing trade nessa ação. Elet6, ação, eu estou pagando a Elet6, foi um pedido aqui dentro do aplicativo DVinvest, mas já falando para quem fez esse pedido, opte para operações principalmente de curto prazo por Elet3, o volume de negociação, só dá uma olhada no volume financeiro de Elet6 aqui na faixa de 58 milhões de média diária, a Elet3 está na faixa de 240 milhões, então a diferença é muito grande, então eu iria para Elet3, tá? For operar, fazendo operações swing trade, Elet3 é o recomendado, tá? Então, seguindo aqui, a ação está dentro da tendência de baixo, pelo gráfico diário, topos e fundos descendentes, dentro de um processo de correção dessa tendência de baixa. Para mudar a tendência, ela precisa superar essa região aqui, que seria 41,20. O que ela sinaliza? Se ela superar, ela sinaliza força compradora e reforça a expectativa de buscar operações de compra. Aqui nesse ponto não interessaria por compra nesse papel, porque até agora eu não consigo visualizar no gráfico um indício, um rastro aqui forte de força por parte dos compradores. Então é um ativo que, se olhar para o gráfico semanal, já está com topos e fundos descendentes, apontando para vir para essa região de suporte. Então, se fosse para arriscar alguma operação de compra contra a tendência, seria aqui mais por volta dos 36,40, depois de um sinal de alta nessa região, ou se essa ação quebrar a tendência de baixo no gráfico diário e gerar fundo ascendente ou pivô de alta na sequência. São as duas alternativas que eu buscaria posições em Elet6. Sabesp, SBSP3, forte movimento subido, o setor começou forte. Eu falei na análise especial de Copasa, CSMG3, falei de SAPR11 dentro do setor, depois vem aqui SBSP3, eu prefiro as duas primeiras, tanto que eu coloquei Copasa dentro da carteira exponencial nessa semana. Bateu no ponto importante que já tinham batido aqui, a tendência de baixa muda se ela romper essa máxima, tá com cara que pode romper essa tendência. Gente, quem está comprado, deixaria o stop se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, para dar um espaço de oscilar e poder, de repente, romper isso aqui para cima. É isso que eu faria. Para quem está de fora, aí tem duas formas, né? Tem uma forma de buscar uma compra aqui no gráfico 120 minutos, fundo ascendente, eu posso testar ali a média. A outra forma no gráfico diário, lateralização aqui em pivô de alta. Seria a alternativa de entrada. Tá? Essa uma das formas. A outra, rompe aqui essa máxima, quebra a estrutura de baixo e passa a proporcionar fundo ascendente mais próximo da média. Também outra alternativa. Cosan, ação
dentro de um contexto geral de baixa, mas olhando para o curtíssimo a curto prazo, o viés é de alta. Por quê? Porque pelo gráfico semanal ela tem um movimento bem longo para baixo, tendência forte de baixa. Tem resistência aqui pela frente, desses dois fundos anteriores, esse aqui e esse aqui, está batendo aqui agora, junto com a média na faixa 13,50. Está dentro de um movimento de alta, corrigindo esse aqui, esse forte movimento de baixo, que tem espaço, apesar da resistência, tem espaço para corrigir no preço ou no tempo. Logo, para eu buscar uma compra nesse papel, somente se fosse focado, olhando para o mensal aqui também não consigo visualizar algo já de cara para entrar comprando. Quem resolveu comprar pelo gráfico semanal esse fundo aqui, stop aqui embaixo, deixa o pau quebrar pelo menos mais 1 a 2 semanas aqui para mudar o stop para, se fizer topo pelo gráfico semanal ao testar a média. Mas para quem está querendo swing trade, eu olharia um pouquinho mais para a questão de que de um fundo ascendente nessa ação. Tá? Um fundo ascendente aí nessa ação ficaria mais interessado em entrada aí de swing trade nesse papel. Vem aqui, testa a média, gera aqui alguns candlezinhos e no gráfico diário e depois gera um sinal de alta. Aí tentaria pegar um movimento maior aqui, não só para a região dos 13,75, mas também para a região ali perto dos R$14,30. Voltando rapidamente aqui em Sabesp, né? Eu lembro que foi pedido da Aurora, falando lá mais de prazo maior. Essa ação segue dentro de uma tendência de alta de prazo maior, tá, Aurora? Então, a expectativa ainda é mais positiva para essa ação. Essa correção ainda pode ser um pouquinho maior, mas como ela testou a média, ela tem, e pela forma como começou o movimento de subida, ela tem essa expectativa de poder, além desse fundo que foi gerado aqui, de poder caminhar aqui para cima, tá? Mas lembrando, dentro desse setor, minha preferência seria um pouquinho mais por Copasa, que já fez nova máxima histórica, e por Sanepar também, que já confirmou um fundo ali no gráfico também semanal, assim como vem fazendo essa Sabesp. Indo aqui, então, falei de Cosan, indo para GGBR4. Lembrando que quem fez o pedido de GGBR4, se não me engano, foi o Lincoln, e também, né, ele é membro do canal, e também pediu TRPL4, eu optei por um, tá, para atender mais pessoas aqui, eu já tinha escrito isso ontem lá nos comentários. A ação que eu vejo com cenário mais negativo, isso aqui é olhando para um gráfico semanal, queda que perde suporte, beleza. O que isso submete? Submete a uma chance maior, depois de uma correção, de ter um novo movimento de baixo para fazer uma nova mínima. Seria o caminho mais provável. Já tem esse sinal de baixo aqui? Não. Está testando uma resistência, proporcionado para essa região de fundo. Vamos olhar o gráfico diário. Eu falo, nossa, Dalton, mas aqui tem um fundo duplo no gráfico diário. Tem um fundo duplo. Mas não seria ainda o ativo que eu compraria, tá? Pode até dar certo. Eu olharia um pouquinho mais para a compra se ela passar para cima dos R$18 e passar a proporcionar sinal de alta acima desse patamar. Por outro lado, como ela está na zona de resistência, se ela fizer algum sinal um pouquinho mais relevante aqui para baixo, fechamento abaixo da média com nova mínima, eu daria uma olhada assim para uma possível venda, tentando pegar um movimento aqui para baixo. Tá? Com base na leitura ali do gráfico semanal, ou seja, de depois de ter todo esse movimento aqui para baixo, um movimento aqui que durou basicamente ali uns 17 candles, dela vir aqui, ter um movimento um pouquinho maior no tempo também, para depois gerar um sinal de baixa aqui, seria interessante para buscar a operação de venda, compra preferencialmente acima dos R$18. Para quem está comprado, possibilidade de saída, fechando abaixo da média com nova mínima. É isso, amigos, muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de fechamento do pregão. Deixa um like, deixa um joinha aqui pra gente, agradeço demais. Comenta aqui embaixo quais ativos que você quer que eu analise, ou eu, ou o Kaique, que analise para a próxima análise de fechamento do pregão. Será um grande prazer atender de alguma forma aqui vocês, lembrando da prioridade que a gente dá aqui para fazer esses atendimentos, beleza? Um grande abraço e até mais.